Ok, senhores, boa noite, boa noite. Vamos começar mais um Gastro com Vinho. É uma honra termos aqui presente mais uma vez com a gente, nessa nossa reunião mensal. No outro mês a gente tem que pular por conta de alguns motivos, mas estamos aqui mais uma vez reunidos e hoje com uma noite muito especial. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, a presença de todos vocês, e realmente vai ser uma noite muito especial. Primeiro porque nós temos hoje a presença do Dr. Vitório Kemp. Quem já teve o privilégio de assistir às suas aulas, às suas conferências, realmente é um prazer muito grande, muito rica. E realmente a gente fica preso e encantado com toda a sua experiência, com todos os seus estudos. E, Vitório, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente no Gastro com Vinho. É uma honra muito grande para nós. Hoje, o Dr. Vitório, ele vai falar sobre diretrizes da doença do refluxo gastroesofágico, e realmente é uma coisa que nós vamos e usamos muito no nosso dia a dia. E depois nós vamos ter uma aula mais do que especial também. Temos a honra e a presença aqui direto da Espanha, daquela região maravilhosa da Rioja, ok? Nós temos a Pilar Lourenço Richard, diretora de exportações da Vinícola Son Sierra. A Vinícola Son Sierra nós já tivemos o prazer aqui de degustar, graças ao Fabrício, que nos brindou com esses vinhos aqui já. Então, hoje nós temos realmente a chefe da vinícola que vai estar aqui com a gente. Para nós é um prazer muito grande. Bem-vinda a Brasil, bem-vinda a Campinas, ok? Nossa casa, sua casa, ok? Esteja muito feliz. Doutor Vitório, está em casa. Bom, obrigado aí pelas palavras. Eu espero com muita ansiedade também a palestra do vinho. E não é uma aula de matemática. Eu sei onde eu estou, o que eu vou falar. Mas esse símbolo matemático, para mim, resume o que é a DRGE. A DRGE, para mim, é uma doença de duas faces. Ou, na verdade, são várias afecções dentro do mesmo nome. E chegou uma época, eu vou explicar isso, que tudo era DRGE. Era fácil, se falava que era DRGE, começava a tratar. Bom, esses são meus vínculos. No ano de 2000, em Gate, ele deu uma palestra magna no Europeu de Gastroenterologia, como é costume lá, e ele falou essa frase, que na época ninguém entendeu o quanto era profunda, porque desse jeito é quase um desafio. Eu gostei. Isso não é uma herança dele. E ele falou uma sabedoria tremenda, e depois a gente veio a perceber o que é. A palavrazia tem mais de 3.000 anos, né? As doenças dispépticas lá do censo são conhecidas há muito tempo, e elas sofreram um golpe muito grande no final dos anos 80, os inibidores de clorotônico. Essa medicação foi um balde de água fria nessas doenças ácido relacionadas, e praticamente todo mundo entendeu que seria o caso delas, né? Na doença do refluxo gastroesofágico era dito que esses dois sintomas praticamente fechavam o diagnóstico da doença, e todo mundo ficou feliz com isso. Isso era praticamente patognomônico da doença. Então isso analisou o diagnóstico, nivelou o tratamento e criou uma série de pessoas IBP dependentes. Só que com o tempo, esse comportamento
não foi verificada. Então, aqui no trabalho nosso, né, um trabalho aqui no Brasil, verificou-se que 20 a 42% não respondia ao IBP ou respondia de uma forma não satisfatória. Então tem alguma coisa errada aí, né? O que está acontecendo? O que a gente não está vendo? Com isso foi desenvolvido vários métodos para a gente começar a enxergar além da curva da estrada. E o que está acontecendo? Um remédio que é a priori bom não está respondendo. E esses todos instrumentos de diagnóstico fez com que a gente chegasse um pouco mais além. E, na verdade, o IBP ele veio a revelar essas outras faces da doença. Então, na verdade, não era que a medicação não era satisfatória e nem os pacientes que estavam errados, eles mudaram. O corpo humano muda depois de milhões de anos. Então, o que se verificou é o diagnóstico. Essa é a chave do tratamento. E os sintomas de uma doença real, DRGE, eles não diferem, existem vários trabalhos mostrando que as doenças DRGE sim são iguais em termos de manifestação. Então, aquela sintomas esofágicos, típico, atípico, extraesofágico, já é bem documentado, mas tem uma série de doenças que elas mimetizam sem ter exposição exagerada ou acima do normal do ácido. E elas também atingem os mesmos órgãos, esôfago, estômago. Então, para vocês terem ideia, a pirose retroesternal, 54% tem DRGE, DRGE mesmo. Pirose, regurgitação, 29% tem DRGE mesmo. Então, uma série de doenças, como, por exemplo, a alcalásia inicial. O interessante é que a alcalásia, ela pode reter o alimento no esôfago distal e até fazer ulceração. Então, ela mimetiza tudo, inclusive na endoscopia. Pirose funcional, irritação excessiva, esofagite eosinofílica. Você pode fazer o diagnóstico até clínico, achando que é uma DRGE, trata e responde ao IBP. Hipersensibilidade ao refluxo, comprometimento da motilidade gástrica, esofágica. Então, a avaliação clínica isoladamente é limitada para o diagnóstico de certeza da DRGE. Então, nós, clínicos, endoscopistas, cirurgiões, temos que ter uma visão sobranceira, ou seja, de cima, uma visão ampla, a hora que a gente faz essa hipótese. Para a gente não ficar martelando direto uma coisa. Então a gente tem que pensar na transição, várias situações alteram a transição que podem mimetizar, supra-transição, por exemplo, peristaltismo do esôfago, e abaixo, inclusive, da própria transição, que é o estômago, por exemplo, o retardo de esvaziamento, o distúrbio de acomodação, que faz uma abertura do esôfago inferior reflexa. Então a gente tem que ter na cabeça todos esses aspectos, porque a sensibilidade é 82%, especificidade 22% e a acurácia 50%. Ou seja, cada 10 DRGE que você fala que é DRGE, 5 serão DRGE. As outras podem ser a mimetização ou DRGE junto com alguma outra afecção. Além disso, a gente está já preparado para vários desses parâmetros à esquerda, né? Não aderiu, não toma exatamente do jeito que tem que ser,
O refluxo, às vezes, não é necessariamente ácido, você pode ter um refluxo até alcalino, biliar, gasoso, e todas essas outras doenças que podem mimetizar. E esse gráfico que veio no Roma 4 é bem interessante. Ele mostra exatamente quanto mais à direita, menos resposta à supressão ácida, quanto mais à esquerda, mais resposta à supressão ácida. Esse outro que está no Roma 4 também é muito interessante. Ele segmenta exatamente cada um dos principais diagnósticos. Esofagite erosiva, não erosiva, hipersensibilidade ao refluxo, pirose funcional, esofagite eosinofílica e distúrbios da motilidade. Tudo isso daí pode ter a mesma manifestação e virem concomitantes, inclusive. E a clínica, ela não necessariamente está relacionada à lesão, mas a lesão se relaciona a quantidade de ácido refluído. Por isso que hoje a gente pensa muito em termos de fenótipo no tratamento da doença do refluxo gástrico esofágico. Por aí também, em termos de estratégia para pegar esse fenótipo, uma vez que o próprio IgG pode alterar o fenótipo transitoriamente, a endoscopia deveria ser feita pré-tratamento. Gente, isso é uma gracinha, né, para falar em aula, mas a gente consegue. No SUS, você pega a endoscopia e o cara vem 4 meses depois. Não vou te dar o tratamento enquanto não tiver a endoscopia. Isso é protocolo Miguel, né? Então, isso é bem legal a hora que você tem estrutura. E por que isso? Porque quando a doença recidiva, porque DRG é uma doença crônica, deve ser considerada crônica, ela recidiva geralmente no fenótipo que ela é. Então, o Lyon estabeleceu algumas regras para a gente não fazer tudo só que é DRGE. É o diagnóstico de certeza de DRGE, para você realmente tratar com supressão ácida aquilo que é exposição ácida aumentada. Então, a gente, quando não tem um diagnóstico de certeza, a gente vai fazer uma endoscopia normal, enantema, paliçada na carada, ou grau leve de Los Angeles, que é o A. Você vai fazer uma pH-metria sem culto de PP, para diagnóstico de certeza. Diagnóstico de certeza na endoscopia, a gente vai falar isso, mas agora o PV, diagnóstico de certeza, C e D de Los Angeles, esôfago de Barrett e estenose hepática. Isso é o diagnóstico de certeza. Nesse paciente você pode parar a investigação que ele tem diagnóstico de certeza. Se ele tem esses achados, faz a pH-metria acima de 6%, é diagnóstico de certeza de refluxo ácido. Olha lá em cima. Se o paciente, quando o paciente está em uso de IBP, ou para você realmente ele não quer parar o IBP, você pode fazer impedância de pH-metria, pode fazer a pH-metria também, um IBP 2 vezes. E aí você vai fazer o quê? Principalmente a refratariedade. Cuidado com esse nome, porque esse nome é muito pesado. Tudo que não responde é refratário, não é refratário. Refratário é isso aí. Você faz a pH-metria, impedância, um IBP 2 vezes por dia. Se deu exposição ácida aumentada, é DRGE refratário. Se não há relação entre a clínica e o refluxo, é sintoma refratário. É um pouco diferente. E aí a gente vai, conforme o resultado disso, a gente vai tomar a conduta devida. Droga, IBP, detox, IBP, usa o bloqueador de canal repetitivo
potássio, tem uma série, uma doença com várias fisiopatologias, tem que ter vários remédios para tratar. É natural isso. Então a gente tem uma série de remédios que você pode fazer uso, bloqueadores, o baclofeno, alginato, é bem interessante, até a indicação cirúrgica. Que o Lyon, ele caracterizou C e D como esofagite intensa, diagnóstico de certeza, mas no ano seguinte a ADA trouxe o B e depois foi adotado mundialmente também como diagnóstico de certeza. O A e o B é dito esofagite leve, ambos, mas o B é de certeza, e C e D é esofagite intensa e é de certeza. Então, isso faz com que a gente realmente crie o termo refratariedade de uma maneira mais correta. Depende da metalurgia, a psiquiatria adotou para eles usam a palavra refratário semanticamente perfeito, e nós perturbamos um pouquinho. Outro achado de endoscopia normal, uma lesão bem discreta e uma lesão erosiva. Essa do meio ainda não está bem estabelecido o quanto ela poderia ter relacionado ao sintoma ou à telemetria. Então, é um negócio bem interessante para fazer trabalho científico. Mas um achado bem interessante foi esse, e esse tem a ver com o sintoma, que é a dilatação intercelular entre as células do epitélio. Isso daí é algo da microscopia eletrônica, não dá para ficar pedindo microscopia eletrônica. Você não tem achado a endoscopia, mas se você biopsiar, isso realmente tem a ver com o sintoma de refluxo e sem a lesão, que é a retrodifusão do íon H+, numa mucosa aparentemente normal, mas a microscopia eletrônica mostra que não. Então a gente tem uma série de afecções dentro do nome DRGE, isso é um balaio de gato. Se você quer suprimir o ácido, a coisa mais rápida é a água. Não se esqueça que a água é a definição de pH, e a água tem o pH de 7. Só que ela dura 3 minutos só de sintoma, né? IPP é tudo igual? Não é tudo igual. Ele sim e não, né? Sim porque é a mesma classe, e não porque eles são diferentes. Porque eles têm esses grupamentos, né? Ficou em cima. Ele tem grupamento diferente, é lógico que o centro da molécula é o mesmo, então existe sim diferença entre eles. O tratamento mais comum, o tratamento primeiro que a gente faz é IBT, e a gente tem que ter na cabeça esses 3 parâmetros a hora que a gente vai dar uma medicação para o paciente, o perfil do paciente, o perfil da medicação e o hábito prescritivo. A priori a gente não precisa manter por longo tempo o IBP, a não ser nessa coluna da direita, uma vez que a maioria não é tão dependente de ácido assim. Tem algumas afecções que não são tão dependentes de uma supressão ácida tão vigorosa. Aqui no caso, o pantoprazol magnésico, ele tem uma absorção bem controlada, porque o magnésio é 1000 vezes menos solúvel que o sódio comparado com a mesma molécula de pantoprazol. Ele é o que tem menos interação medicamentosa, pelo tipo de metabolismo hepático,
e ele é indicado pelo FDA para controlar o clopidogrel. Ele controla escapes noturnos e ele estimula, ele é um pouco estimulante ou indutor das enzimas hepáticas, por isso que ele também não tem grandes relações medicamentosas, preferências medicamentosas. Aceitabilidade é outro conceito da psiquiatria que é bem interessante, né? A psiquiatria não tem uma resposta como nós, mesmo no meio do tratamento, tem um efeito colateral, e eles juntam 2 a 3 medicações. Então, para eles é muito importante esse conceito de aceitabilidade, ou seja, são vários parâmetros que eles usam em que a adesão, no final, a aceitabilidade é a adesão. E a adesão nossa também, esse é o trabalho feito aqui no Brasil, é 40% de parada da medicação e cai junto com aquele que cai dentro daquela estatística do Moraes Filho, né? Essa molécula, ela não interage com o alimento, o alimento só retarda a absorção, mas toda a medicação é absorvida, isso está bem documentado. E aqui a aceitabilidade, eles levam esses 5 parâmetros para poder falar sobre esse tipo de abordagem deles. Cates é um cara que publica muito. Eu comecei a gostar de ler os editoriais das revistas, porque alguém que sabe muito e comenta a respeito, né? Então, os critérios diagnósticos de doenças do DRG sem lesão necessitam de revisão para incluir teste funcional ou ter o dedo a ser abandonado. Tratar os pacientes com DRG com apenas os achados endoscópicos é falho, quando não é diagnóstico de certeza pela endoscopia. Atrás de muitas falhas terapêuticas está o diagnóstico equivocado. Esse ou incompleto é meu. Eu fui petulante e pus esse incompleto porque uma doença real, DRG real e DRG sim, uma não exclui a outra, elas podem estar juntas no mesmo paciente. Ainda há controvérsia na definição de refratariedade, todavia é obrigatório o diagnóstico de certeza. E essa é bem interessante. A causa principal de DRG refratária é a ausência de DRG. Então, aquilo que a gente entendia no começo, hoje é apenas um papo que não passa um personagem que foi passado. E agora a gente entende que o conhecimento muda muitas vezes as perguntas. Então a gente sabe que a partir de 2000, os estudos realmente demonstraram essa série de alterações e hoje a gente consegue entender que o Wingate disse como o cara vislumbrava o futuro. Impressionante. E tudo que você precisa denominar com todos nomes tem alguma coisa errada. O uso racional de antibiótico, por que a gente tem que falar isso? Tem que ser racional o uso de antibiótico, porque estão usando de forma errada. Quando você fala, não, diagnóstico de certeza, é porque tem alguma coisa errada. Bem. Muito obrigado, doutor Vitório. Vou abrir a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, ou doutor Vitório, quem quiser fazer algum comentário. Enquanto o pessoal se anima um pouquinho, eu vou aproveitar e vou agradecer os nossos patrocinadores. Eu não fiz isso no início, só para já começar a reunião, mas realmente o gasto com vinho, ele só existe e consegue estar aqui hoje por conta dos nossos patrocinadores. E eu já começo a agradecer de início
o André e o Daniel, a ACS, que estão com a gente há décadas e décadas e décadas aqui. O Daniel, né? Não, o André chegou bem depois. Mas a ACS sempre com a gente, muito obrigado. A Saitec, com a gente também há muito tempo, a Indotec. Agradecer a ACE, aqui na pessoa da Vanessa Caju, muito obrigado pela participação mais uma vez. Agradecer aqui a Midfox, a presença da Helene. Agradecer a Medical Law, a Assis, muito obrigado mais uma vez, estar aqui com a gente. A Lins, também com a CS aqui, representando a Lins. E, falei todo mundo, aí o Fabrício, da Vector Mundo, que esse está sempre com a gente também, esse já faz parte do costume dele. E para nós realmente é uma honra tê-los sempre aqui com a gente. Muito obrigado. Perguntas ao doutor Vitório? Vitório? O pessoal quer vir, né? Não, a aula foi muito clara e muito objetiva. Então, Vitório, muito obrigado mais uma vez. Eu salvo de palmas para o Vitório. Esteja sempre com a gente. Só não venha de moto, nem de carro, hein? Por favor. E eu vou convidar então os nossos patrocinadores para que venham dar o seu recado antes de nós passarmos para a aula da Rioja. Ok? Então, Daniel, você quer começar? Alguém Então eu vou chamar primeiro o Daniel, depois o pessoal da ASEAN, a Vanessa e a Ju, ok? Então, obrigado mais uma vez. É uma honra estar aqui em Gastrovinho novamente. O Gastrovinho que esse ano completa 16 anos, né? E sempre com o propósito de talvez seja um dos poucos eventos do Brasil que a gente pode dizer sem medo de errar, que é um dos poucos eventos que traz novidades para o médico, que traz discussões, algumas delas bem cabeludas, né? Para que se possa sempre coadunar o vinho com casos clínicos. Né? E a gente com a ACS traz sempre a Saitec Medical, que é uma empresa brasileira, isso nos dá uma orgulho muito grande, talvez seja a única empresa brasileira de dispositivos médicos hoje no Brasil, por tamanho e por envergadura que tem, né? Podendo concorrer inclusive com multinacionais de prestígio mundo afora. Aliás, a Saitec exporta para 26 países, então a gente também leva os produtos da Saitec para fora do Brasil. Né? Trabalhamos também com a Endotec, que traz o valor da gastro, traz também a linha de lateral da GMI, né? E temos também a Lix, que é uma empresa de inovação, que atualmente traz o Buai e traz também toda a linha Alvesco, né? Uma empresa alemã que trouxe um de altíssima performance e que em breve a gente vai ter o prazer e a honra de trazer para vocês diversas novidades que essa empresa está trazendo para o Brasil. A Alvesco é uma empresa relativamente jovem, tem 25 anos de mercado, no máximo 20 e poucos anos de mercado, mas ela já está presente em mais de 60 países e traz, o propósito dela é somente trazer inovação. Então nunca vai ter um dispositivo onde a Alvesco traga para ser apenas um bidu, para ser mais um. Eles pesquisam e trazem apenas dispositivos inovadores. A gente sabe que o desafio para usar dispositivos inovadores no Brasil é muito grande, né? Mas mesmo assim a gente entende que pode ser importante para o arsenal médico, a gente vai continuar trazendo inovação. Obrigado mais uma vez, foi bom, estamos juntos. E o vídeo da Saitec, só para reforçar um pouquinho a grandiosidade dessa empresa no Brasil, é realmente um orgulho muito grande a gente olhar para essa empresa e ver que é o Brasil que está dando certo. Né? A linha de gastroenterologia, a linha de endoscopia é uma das linhas da Saitec. Muito obrigado, bom ver para nós.
Vamos lá? Vamos falar ápice da gente. Bom, boa noite. É uma honra estar aqui. Eu estava comentando com a própria realização de um sonho. A gente tentou fazer um projeto desse. Não deu muito certo, né? Porque a logística é bem complexa. Então, quando foi apresentado o projeto, a gente ficou bem feliz. A gente também feliz de poder contribuir e fazer com que isso seja real, né? Realizado. Bom, eu sou Juliane Andrade, eu sou responsável por 3 marcas do portfólio de gastro da APSE. A APSE é uma empresa brasileira também, está no mercado há 55 anos. A gente tem produtos para gastronomicosina há mais de 20 anos, mas faz 5 anos que a gente entrou com uma presença mais forte, né, no mercado de gastro, com o lançamento de Iminolk em 2019. Então, hoje a gente tem um portfólio de 7 marcas. A gente tem o Controbas Magnésico, a Mecosina, para náuseas e vômitos, o Ônio, para síndrome do intestino irritável. E nós temos enzimas, né, 2 enzimas, uma enzima lactase e uma alfa-galactosidase. E o digerina, né, também e o probiótico. A gente tem muita coisa aí para frente, né, que a gente tem investido bastante na especialidade, que a gente move aqui. E temos várias novidades aí para frente, né, um pipeline de produtos bastante interessantes para a gente trazer. Então, lembrando que a gente tem no portfólio produtos similares, mas a gente tem também moléculas exclusivas, né, a Otione é uma molécula exclusiva, a Mecosina também. Nós somos pioneiros em lançar a casa com o probiótico, né, que é o portfólio que nos ajudou a trazer. Então, a gente tem muito orgulho do nosso portfólio, a gente sempre tem essa preocupação de não trazer simplesmente mais um produto, mas realmente entender a necessidade do mercado e trazer produtos que realmente vão agregar na vida, no dia a dia desses pacientes. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Ótimo jantar. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Assis, eu trabalho na área de dispositivos para linha lateral já faz 15 anos. Eu represento a Medical Log, uma empresa sediada em Uberlândia. E aqui no Brasil a gente tem uma parceria com a AMD, que é a Live Medical Technologies, é uma empresa americana, que é referência no mundo em dispositivos para linha lateral. Então a gente tem desde o bottom de gastrostomia tradicional, um grande diferencial que é o design, tem um material de silicone flexível, mais macio e confortável, minimizando os riscos de complicações da pele. E a gente tem também o lançamento que nós chamamos que não tinha até então no Brasil, que é o bottom gastro regional de baixo perfil. Então ele é bottom de jet, e o grande diferencial é que a sonda tradicional veio com 2 sondas, uma sonda de gastro e uma de regional dentro dela. E o bottom ele é uma única sonda que vem com 2 lumens independentes e tem o benefício de ser um bottom, tá? E com um grande diferencial que o lumen interno da sonda ele é maior que o tradicional, minimizando os riscos de obstruções. Tá? Então a gente já está padronizando aí para os hospitais de referência Brasil e com a disposição, quem tiver interesse, a gente até trouxe um modelo com a sonda, tá bom? E desejo a todos um excelente jantar. Muito obrigado. Obrigado, Assis. Vou convidar agora a Ariane, da Midfox, também presente com a gente já em bom tempo. Boa noite a todos. Sou diretora comercial da Midfox. A Midfox tem uma missão muito importante que é cuidar da saúde financeira dos médicos. Então, a gente está indo aqui em conjunto com o Gastro Convênio, também é um prazer estar com vocês. Estamos aí para o 2º ano. Assessoramos os nossos clientes com relação à parte contábil, consultoria tributária, deciframos a complexidade tributária do Brasil e ajudamos vocês a ter eficiência, a evitar os ralos financeiros. Então, hoje nós somos um grupo, temos um hub de soluções, onde a gente consegue levar para o nosso cliente
toda a assessoria contábil, jurídica, tributária e concluímos também com o seguro de responsabilidade civil. E estou à disposição de todos vocês para realizar um bate-papo, entender dentro da complexidade da atividade de vocês, formas dentro da lei de economizar os tributos. Eu novamente agradeço e desejo um ótimo jantar para todos. E agora eu convido aqui para apresentar a nossa próxima palestrante, o Fabrício Bagadoni, ele que vai fazer as honras da casa e da Vecchio Mundo também, uma parceira já do Braço Comprido há muitos anos. O Fabrício vai apresentar a Pilar e a vinícola Franciera. Fabrício, muito obrigado por ter conseguido fazer a preciosidade. Boa noite, doutor Compom. Muito obrigado. Mais uma vez, sempre um prazer aqui no nosso convênio. E hoje uma noite realmente muito especial, porque a gente tem a presença aqui da Pilar. A Pilar já tem muitos anos de experiência com vinhos, ela vai contar mais sobre ela, sobre Rioja, sobre a Franciera. Os vinhos da Franciera chegaram recentemente para a Vecchio, tem 3 meses só, chegaram em maio, são um grande sucesso. São vinhos muito especiais. Quando eu conheci a Franciera no ano passado, eu não tinha ainda programado trazer vinhos espanhóis, mas quando eu conheci, eu tinha que fechar negócio, então uma feira eu fechei o negócio, graças a Deus está indo muito bem. Espero que vocês possam, se vão provar o vinho branco raro, passar para a Pilar contar mais para vocês sobre essa vinícola espetacular. Pilar, muito obrigado, seja bem-vindo. Buenas noches, mi nombre es Pilar, como ya dicho, vengo de Rioja, de España, y espero traeros un trocito de la Rioja española que tenemos aquí, compartirla con vosotros y difundir médicos, doctores, con vino, que esté muy pleno, como decimos en el sector de Franciera es una bodega con tradición familiar. Franciera se funda en 1960. Es una bodega familiar en la que se unen 40 familias de agricultores que un día, después de muchos años de trabajo de sus familias, deciden 40 familias de un pueblo pequeñito que se llama San Vicente de la Sonsierra deciden unirse y pasar lo que hay en el campo a una botella. Así se crea Sonsierra, ubicada en la Rioja Alta, en el norte de España, que conocéis España más o menos, sabéis dónde habéis encontrado, y hemos pasado desde la época en la que solamente se elaboraban vinos jóvenes a una tipología de vinos como esto que nos encontramos hoy aquí, un tempranillo blanco, algo muy diferenciador en Rioja. Si salís de Rioja a otras zonas no lo vais a encontrar. Si vais a Ribera del Duero, Rueda, no lo vais a encontrar. Si salís fuera de España, tampoco. Para nosotros es un gran honor contar con una uva con un tempranillo blanco, algo diferente, algo único, entre las 400 y pico bodegas que hay en Rioja. Solamente un pequeño número de bodegas contamos con esta variedad. Sí. La uva tempranillo blanco, si conocéis los vinos blancos de Rioja, vais a ver que es totalmente diferente. Aquí tenemos un vino fresco, fácil de beber, con una acidez muy alta, un vino en el que no necesitas sentarte a comer realmente, no solamente necesitas un momento agradable, buena compañía y poco más para disfrutarlo. Son vinos normalmente que se elaboran de año, como decimos, aquí tenemos una añada 2022, en breve estaremos cambiando a 2023, pero son vinos que queremos caracterizar tanto en blanco como en tintos, que sean vinos de guarda, vinos que esta botella, como os digo, es añada 2022, la podréis abrir dentro de 5 o 6 años y el vino va a estar perfecto, va a evolucionar. En Sonsierra, en bodega Sonsierra, nos caracterizamos por eso. Todos los tipos de vinos que elaboramos son vinos de guarda. Puedes beberlos ahora, muy fáciles, cerrados, sin ningún problema, o dejar la botella y bebértela en un futuro. Yo siempre digo lo mismo, recomiendo que la bebáis, la compráis o cuando la regalan, y luego vienen las sorpresas. Cuando tú dejas una botella de vino mucho tiempo, el vino es un ser vivo, el vino evoluciona.
normalmente evolucionan positivamente, pero te encuentras alguna botella que no evoluciona positivamente y cuando la haces te lleva la sorpresa. Así que si os regalan una botella de buen vino o compráis un buen vino, bebedlo, no la guardéis. Espero que disfrutéis del tempranillo blanco, porque os digo, una uva única en Rioja ahora mismo no la vais a encontrar en ningún otro país, pero que la disfrutéis mucho esta noche. Todo lo que veis en el vídeo es real. La gente que sale, padres, abuelos, generaciones más jóvenes, forman parte de esas 40 familias que empezaron en 1960 y a día de hoy sus hijos, nietos siguen trabajando en el campo. Para mí es un orgullo llevar por el mundo representando a Sonsierra. He trabajado desde hace 22 años en el sector del vino, pero las bodegas de este tipo, bodegas familiares, y que realmente hoy en día conservan esa tradición, para mí es un orgullo poder representarlas, porque al final el campo es un trabajo muy duro. Los que no hemos trabajado en el campo no lo sabemos realmente hasta que no los ves, no ves a la gente mayor trabajando día a día, de sol a sol, para que realmente luego nos podamos disfrutar esto. Entonces, en Sonsierra lo que unificamos y lo que siempre proclamamos es la tradición, el esfuerzo, el trabajo de familias con la modernidad, la innovación y el desarrollo en la bodega. Al final, lo que os decía, es un ser vivo, sale de una pequeña planta, no más de un palmo de alto, y llega a transformarse en algo que a día de hoy une al mundo. Vino, vayas al país que vayas, el 90% de la gente bebe vino o lo ha probado alguna vez o lo disfruta tanto en alegrías como en no tantas alegrías. Pues, el vino hay que disfrutarlo
que nos siga reuniendo, que nos siga juntando y poder llevarlo por el mundo con alegría y sobre todo en homenaje a esa gente mayor que sigue hoy, a día de hoy, trabajando en el campo. El segundo vino que traemos es Sonsierra Reserva. Habéis visto en el vídeo que tiene una etiqueta negra, una letra dorada. En Rioja tenemos una clasificación, que es un tema de normativas final. El vino no debería estar acogido a normativas, pero bueno, al final todos tenemos que seguir las reglas. Un reserva en Rioja tiene que tener mínimo 18 meses de madera, 18 meses de barrica. En nuestro caso tiene barrica de roble americano y roble francés, de distintas proporciones. Aparte de esos 18 meses de madera, la regulación nos obliga a mantenerlo mínimo otros 6 meses en botella. Eso es lo que nosotros conocemos como vino reserva. En el restaurante o en Isla y es en la etiqueta, en la frontal del vino reserva, independientemente de si es Rioja, Herrera o cualquier otra parte, es porque nos tenemos que acoger a esas normativas. ¿Vale? Aparte de la normativa que es lo aburrido del vino, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un vino muy afrutado, con un color, con colores de fruta madura. Si lo leéis, tienen notas de pimientas, de frutos rojos maduros, incluso toques florales, pero ya de flores apagadas, incluso por el sol. Y luego en boca lo que tenemos son fruta, una expresión de fruta. La madera nunca tiene que tapar la uva. La madera lo que tiene que servir es para darle estructura al vino, darle músculo y que pueda envejecer durante muchos años. Igual que el vino anterior que les he presentado, el amarillo blanco, un vino que puedes mantener 5 o 6 años en una botella sin ningún problema. En los tintos lo que buscamos es alargar ese envejecimiento de botella y ese crecimiento, esa evolución. Este vino lo puedes mantener en botella entre 10 y 15 años y la evolución va a ser magnífica. Durante los primeros años, esta es una añada 2017, los primeros años el vino va a ir evolucionando hacia arriba, va a llegar el momento que tenga un punto alto, y luego el vino va a ir decayendo. No decayendo en el mal sentido de la palabra, sino que va a ir envejeciendo, y no quiere decir que el vino no esté agradable para ver, sino simplemente que va a ir cambiando, va a ir evolucionando y envejeciendo. Igual que van envejeciendo nuestras cepas centenarias, igual que van envejeciendo nuestros agricultores y cambiando de generaciones, igual que el vino va cambiando de añadas. Espero que lo disfrutéis. Es un vino para tomar con carnes más potentes, carnes rojas, asados, ese tipo de comida. Yo ahí sí que digo lo mismo siempre, el vino hay que beberlo por lo que a cada uno le guste. Yo os recomiendo, puedo decir, este acompaña mejor con carne, el blanco mejor con pescado, con pastas, como lo que estamos haciendo, pero el vino hay que beberlo por lo que a cada uno nos guste y disfrutando en el momento que nos apetezca. Que lo disfrutéis. Ok, gracias Pilar. A todos ustedes, salud. Bom cantar.